Olha, a Polícia Civil investiga a causa da morte de uma criança de 6 anos que deu entrada no hospital de Sobradinho nessa segunda-feira. A gente está falando sobre esse assunto aqui desde o começo da edição. Um mês antes, uma outra criança da mesma família, de 4 anos, já tinha morrido. Isso é muito trágico. A suspeita é de que elas possam ter sido envenenadas. Vamos acompanhar mais uma reportagem sobre o assunto. O Conselho Tutelar de Planaltina de Goiás acompanha a família desde 2020, depois de receber denúncias anônimas de maus tratos. Elas ficaram acolhidas por um tempo no abrigo da cidade, né? E depois de um tempo, de todo o acompanhamento social, junto ao judiciário, essas crianças retornaram com a vara da família, na decisão da vara da família, retornaram ao seu familiar. 2 crianças da mesma família morreram em menos de um mês. A segunda foi Carlos Abraão. No último domingo, ele estava brincando com o irmão e os primos no quintal de casa quando começou a reclamar de dores nas pernas, barriga e cabeça. Durante a madrugada de segunda-feira, a situação se agravou e Carlos Abraão foi levado para o hospital de Sobradinho às pressas. Segundo a Secretaria de Saúde, Carlos Abraão chegou aqui no Hospital Regional de Sobradinho por volta de 7 horas da manhã de segunda-feira, em estado grave. Ele foi atendido rapidamente por uma equipe médica, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu por volta de meio-dia. A Maria de Fátima é tia das crianças que estão internadas no Hospital de Sobradinho e conta que os sobrinhos estão fora de risco. Outras 2 crianças estão no Hospital de Planaltina de Goiás. A família acredita que Carlos Abraão e outras 5 crianças possam ter sido envenenadas. Além dessa hipótese, a polícia também trabalha com a possibilidade de maus tratos. Havia uma suspeita de envenenamento. Essa é uma das linhas de investigação. Mas nós estamos aguardando o laudo do IML, da Polícia Civil do Distrito Federal, que foi o local onde aconteceu o óbito e o pessoal vai realmente fazer a perícia dessa criança vítima do possível envenenamento. E aí a gente fica nessa expectativa até esse laudo sair para entender o que pode ter acontecido e até se as outras crianças correm risco. Será que foi uma intoxicação alimentar? Será que foi um envenenamento? Então isso só o laudo vai poder dizer, juntar esses pontos. A gente volta ao vivo com o Cadengue aqui, que também está acompanhando esse caso e traz mais informações. Ainda tem gente internada, né, Cadengue? É isso mesmo, Virila. A gente vai falar muito sobre essa história ainda. A gente continua em frente ao hospital de Sobradinho, onde permanecem pelo menos 3 crianças, irmão, também a questão de um primo e de um tio do Abraão, né, do Carlos Abraão, permanecem internados por aqui. A própria família trouxe a informação também agora cedo, confirmada, que as crianças estão bem, não correm mais risco de morte, só que, claro, o Abraão, quando deu entrada na última segunda-feira, às 7 horas da manhã, o quadro dele era um quadro delicado, mas era um quadro que os médicos estavam observando. Mas, de repente, infelizmente, ele teve uma parada cardiorrespiratória. Então, uma situação, tem a suspeita de envenenamento, intoxicação, é algo muito delicado, é uma suspeita muito séria. Então, a gente está acompanhando toda essa situação aqui em Sobradinho. Lembrando, no Hospital de Planaltina, até ontem à noite, 2 crianças também estavam internadas. A família atualizou e disse que uma criança já foi liberada e já foi para casa. Então a gente está, claro, aguardando agora. Será fundamental a necrópsia e todo o exame, o laudo da morte do Carlos Abraão, de 6 anos, da última segunda-feira, para saber qual foi o motivo, a causa do falecimento dessa criança. E a Polícia Civil, Neila Medeiros, para concluir. A Polícia Civil vai agora fazer também diligências, vai até a casa dessa família, lembrando a família que está em uma situação muito delicada, de vulnerabilidade, que sobrevive de doações lá em Planaltina de Goiás, para tentar identificar, encontrar algo. Será que essa suspeita de envenenamento é verdadeira? O que teria acontecido? Tem a situação também dos maus tratos, ou seja, é uma investigação agora que será fundamental para entender o que causou a morte do Carlos Abraão nessa segunda-feira e do irmão dele, o João, há menos de um mês, todos eles nessa residência, né, que acabaram sofrendo consequências aí, talvez, de envenenamento, maus tratos, nessa casa lá em Planaltina de Goiás. Pois é, Cadengue, e a gente fica aqui sem querer falar nada além do que a gente sabe para não correr o risco de especular errado e acabar fazendo acusações inverídicas e ser injusto com alguém. A verdade é que essa família passa necessidade e vai precisar de ajuda para fazer o velório do pequeno. Ainda não chegou esse momento, porque ainda não está no tempo de enterrar, ainda estão nos trâmites aí de investigação. E a gente vai ter que, em algum momento, ajudar essa família a se organizar,
até para receber essas doações para enterrar essa criança. Porque eu acredito que nem condição de programar uma vaquinha online essas pessoas têm. A casa delas é uma casa muito humilde, vive todo mundo junto, é uma família muito grande e que com certeza vai precisar da nossa ajuda. E agora essa expectativa tanto da alta das crianças, que já não correm mais risco de morrer, mas da conclusão dessa investigação para tentar descobrir o que pode estar provocando tudo isso, né, Cadengue? E até frear esse motivo, porque tem tantas crianças ainda nessa casa, né? Exatamente, a gente está na expectativa, só completando mesmo a informação também, a gente está na expectativa, segundo a família, lembrando, foi uma informação trazida pela família, não pelos médicos, que as crianças, essas 5, como eu disse, uma já foi liberada, que as outras 4 tenham alta ainda nesta quinta-feira. Mas, claro, só a equipe médica da rede pública, tanto de Planaltina quanto aqui de Sobradinho, para conseguir cravar que elas terão alta. E a família vai ter que arcar com medicamentos também. As crianças reclamaram, tiveram todos o mesmo sintoma que o Carlos Abraão, de 6 anos, que faleceu. Então a gente tem que acompanhar, não é só assim, não, tá melhor. Vamos acompanhar para entender, claro, se eles vão ganhar alta ou não ainda nessa quinta-feira, ainda hoje. E sobre a investigação, imagina só, né, Neila? Uma família que lida aí com uma tragédia. O João, criança de 4 anos, morreu no dia 16 de janeiro. Menos de um mês, o Carlos Abraão morre, que tem 6 anos. Gente, é algo trágico. Imagina como é que tá a cabeça dessa mãe. E ainda tem essa suspeita que, claro, é uma investigação de maus tratos, de envenenamento, que poderia ter causado. Mas é importante lembrar, é uma família que vive em total vulnerabilidade social, vive através de doações. E isso também faz parte de toda essa investigação da polícia e a gente está acompanhando. Sim, e a vulnerabilidade da família é tão grande que a gente teve acesso a informações do Conselho Tutelar que em 2020 algumas crianças teriam sido tiradas da família por falta de condição mesmo de ficar naquela casa. Não, naquele momento não foi dito assim, teve maus tratos. Teve uma acusação, mas isso não foi comprovado. O que foi comprovado é que a família vivia necessidades muito severas e por isso não tinha condição de ficar todo mundo ali. Gente, criança não precisa de muita coisa, não. Mas o básico que ela precisa de refeições todos os dias, ela precisa dormir, ela precisa de carinho, ela precisa de atenção. E quando a família não tem essa estrutura para dar tudo isso para todas as crianças, o Conselho Tutelar pode ser acionado para ajudar essa família, não para prejudicar. Mas o juizado devolveu as crianças à família. Então, como tudo isso que envolve criança corre em segredo de justiça, a gente não pode cometer o pecado de ficar dizendo foi isso ou foi aquilo. A gente não sabe. O que a gente quer saber agora é o que a polícia está investigando. A gente vai acompanhar o que a polícia falou logo depois da entrada dessa criança no hospital. Vamos assistir juntos, Rafa, essa reportagem. Recebemos a informação de que 2 das 5 crianças internadas estariam no Hospital Municipal de Planaltina de Goiás. Chegamos no local e fomos até a recepção confirmar a informação. Vocês têm informações a respeito daquelas 2 crianças que estão internadas aqui com suspeita de envenenamento? Procurar quem? Ela pode vir aqui atender a gente? De acordo com o diretor, que não quis gravar a entrevista, as 2 crianças chegaram bastante debilitadas aqui no Hospital Municipal de Planaltina de Goiás. Receberam atendimento e já estão fora de perigo. Em relação aos sinais de maus tratos e também a suspeita de envenenamento, a direção do hospital não se pronunciou. Na casa moravam 7 crianças. No mês passado, uma delas morreu e a causa da morte ainda é um mistério. Na última segunda-feira, outra criança, identificada como Carlos Abraão, de 6 anos de idade, estava no quintal da casa brincando com os primos normalmente. No período da tarde, ele, segundo a mãe, entrou na casa dizendo que estava com dores nas pernas, na cabeça e também na barriga. A criança foi encaminhada ao hospital de Sobradinho, no Distrito Federal, mas, infelizmente, não resistiu. Porque ele estava passando muito mal, meu filho. Passando muito mal e eu falei assim, dentro de casa eu guardo arroz, feijão, comida, mas não guardo doença. E me arranquei para o hospital. Fomos então até o Conselho Tutelar de Planaltina de Goiás e descobrimos que em 2020 a avó das crianças foi denunciada por maus tratos.
A gente já chegou a atender, né, a situação de vulnerabilidade dessas crianças em 2020 e chegamos a fazer um acolhimento. Elas ficaram acolhidas por um tempo no abrigo da cidade, né? E depois de um tempo, de todo o acompanhamento social, junto ao judiciário, essas crianças retornaram com a vara da família, na decisão da vara da família, retornaram ao seu familiar. O caso está sendo investigado pela polícia, que não descarta a possibilidade de envenenamento. Havia uma suspeita de envenenamento. Essa é uma das linhas de investigação. Mas nós estamos aguardando o laudo do IML, da Polícia Civil do Distrito Federal, que foi o local onde aconteceu o óbito, e o pessoal vai realmente fazer a perícia dessa criança vítima do possível envenenamento ocorrido ontem. Então, para vocês entenderem direito, essa família mora em Planaltina de Goiás. Então, está sendo investigado por lá. Mas, como disse aí, o laudo da perícia está sendo feito aqui no Distrito Federal. Então, só depois que esses exames daqui saírem, que vão para lá para tentar elucidar esse caso, né? Existe tempo para isso e burocracia, né, Cadengue? Exatamente, Neila, exatamente. A gente tem um exemplo perfeito para que a gente não possa sair apontando responsáveis, apontando hipóteses, que foi o caso da chacina. Uma história que teve aí várias reviravoltas, né? A gente acompanhou esse trabalho e o trabalho feito pela Polícia Civil aqui no DF, o trabalho médico, o trabalho de perícia, né, de investigação, é muito bem feito. Então, esse trabalho agora, né, a necrópsia dessa criança, né, do Abraão, de 6 anos, foi realizada aqui no DF e o resultado vai ser encaminhado, o laudo, para a Polícia Civil do Estado de Goiás, que trabalha com essas hipóteses. A gente não está aqui para colocar o dedo na ferida da família, de forma alguma. A família, inclusive, sabe que o nosso trabalho é importantíssimo também para ajudar a entender o que está acontecendo. Criança, a gente também, né, Neila, quem tem filho pequeno, sabe que criança, às vezes você está aqui brincando, ela bota uma coisa na boca, é água suja, tem que ficar atento a tudo e a toda hora. A gente está acompanhando a situação, mas é uma tristeza, né? Em menos de um mês, 2 crianças da mesma família, da mesma mãe, irmãos, morrerem uma morte tão misteriosa. A gente está acompanhando. Tá certo. E não dá nem para saber se tem ligação de uma morte com a outra, se foi pelo mesmo motivo. Enquanto não saírem os laudos, não dá para saber se uma situação tem relação com a outra, se a causa é a mesma. O jeito é aguardar e confiar na investigação da polícia. Obrigada, Cadengue. Nossos sentimentos, porque essas crianças sentem falta umas das outras, né? Elas conviviam juntas, brigavam juntas, faziam tudo juntas. Então, quando perde uma, o impacto vai para essas crianças também, que muitas vezes não sabem, vão no embalo, né? Não tem aquela assistência ali, porque são muito pobres.